E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo, dessa vez aí com uma temática um pouco diferente, não é? Eu vou falar um pouco sobre pregação, sobre evangelizar e coisas nesse sentido, né? Eu estava lendo aqui novamente, né, Atos dos Apóstolos, né? Eu gosto de ler o Novo Testamento contínuas vezes, né? Gosto de ler muitas vezes para realmente fixar aí, não é, as histórias, né, as ideias. E aí, não, estava lá lendo o Atos dos Apóstolos, não é? E é muito interessante a gente notar, não é, como é a história da igreja primitiva, não é? Como é a história dos primeiros cristãos, não é? Daquele pessoal ali que foram os primeiros a serem denominados ali cristãos, não é? Seguidores de Jesus Cristo, não é? Porque a história da igreja é marcada por muita perseguição, por muita violência, não é, contra os primeiros cristãos, né? Eles foram muito perseguidos, né? Principalmente pelos judeus, não é? Pelos fariseus, os doutores da lei, não é? E inclusive ali por outras culturas, né? Como por exemplo os gregos, não é? Também os gregos também não gostavam tanto assim dos nossos primeiros cristãos, né? Mas principalmente os judeus, não é? Então a perseguição era muito grande, não é? E o que mais me impressiona, não é a ousadia, né, dos apóstolos, né? A gente olha ali, por exemplo, Pedro, não é? De certa forma ele era um medroso, não é? Ele era meio medroso, meio desastrado, né? E ele simplesmente muda de uma maneira assim muito radical, não é? Depois da ressurreição de Cristo, né? Ele se torna ali um indivíduo extremamente corajoso, destemido, não é? Um líder, né? Um exímio líder, né? Um exemplo de líder ali para a igreja, não é? Que a última ordem que o Jesus dá para Pedro é essa, né? Apacenta minhas ovelhas, né? Então Pedro é um líder, né? É de fato um grande líder ali, né? Um homem que fala ali com muita ousadia, com muita autoridade, não é? Conhecimento assim absurdo, não é? Tanto no pregar o evangelho como também no lidar com as autoridades, não é? Porque é como Jesus disse, né? O Espírito Santo é que vai dar as palavras, né, de que eles precisavam dizer, né? É o Espírito Santo que vai colocar as palavras na boca dele, não é? E assim, eles sofreram bastante, né? Até onde eu li, tem até uma parte lá que Pedro e João, eles são presos, né? E aí, um anjo vai lá e tira eles da prisão, né? Depois, né, eles vão lá pra sinagoga lá pregar, não é? E aí os sumos sacerdotes, né, o pessoal lá, os judeus, os fariseus, chamam eles de novo para se apresentar. Então eles vão, não é? E aí, né, o pessoal tinha proibido eles de falar no nome de Jesus, não é? E perguntou para eles, por que vocês estão falando o nome de Jesus ainda, né? E eles falam, oh, nós não obedecemos aos homens, né? Mas nós obedecemos somente a Deus, não é? Então, olha que palavra forte, não é? Nós não obedecemos aos homens, mas nós obedecemos a Deus, não é? Isso é interessante porque a gente deve, né? A Bíblia recomenda que você obedeça às autoridades, não é? Que você obedeça às autoridades, porque toda autoridade é dada por Deus, né? No entanto, não é? Você tem que obedecer primeiramente a Deus, não é? E o que foi que Deus disse pros apóstolos, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho, não é? Então, eles não poderiam desobedecer a Deus. Então nós devemos obedecer às autoridades, mas também, acima de tudo, obedecer a Deus, né? Acima de todas as coisas, não é? Então, assim, acima de pai, de mãe, de todo mundo, nós temos que obedecer a Deus, né? Porque quem ama o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou sua namorada, sua esposa, mais do que a Deus,
não é digno de mim, não é? Ou seja, que se você ama mais a sua família, seus amigos, seu namorado do que Jesus, você não é digno dele, não é? Que é verdade. Ou se você ama o dinheiro, ou as riquezas, ou essas coisas do mundo, você não é digno, né? De Jesus. Então, eles falam isso, não é? Que eles não obedecem aos homens, mas a Deus, não é? Porque é muito forte, né? Você dizer isso com autoridade, não é? Muito bonito, por sinal, não é? Então, vocês notam a ousadia, não é? Então, o pessoal, né? Os fariseus, os judeus, o pessoal discute ali e decide soltar eles, não é? Por quê? Porque eles pensaram o seguinte, né? O doutor da lei, né? Pensou o seguinte, olha, esses homens aqui, ó, estão criando essa denominação deles aí e tal. Se for de Deus, vai prevalecer. Mas se for dos homens, né, vai perecer, não é? Vai desaparecer. Então, eles soltam eles, né, açoitam eles, dão chicotadas nos apóstolos e soltam eles. E o versículo final, né, se eu não me engano, é Atos 5, né, 34. Atos 5, 34. Eu não sei, não lembro direito, mas eles falam, né? Eles voltam, né, para os irmãos, né, regozijando, ou seja, se alegrando, né, de terem sofrido perseguição pelo nome de Jesus. Então a gente olha assim, você lê isso, você pensa, caramba, os caras foram açoitados, foram presos, né, tiveram ali que lidar ali com as autoridades, não é? Tiveram que lidar com as autoridades e ficaram felizes, não é? De certa forma, foi a primeira vez que eles foram ali perseguidos, né, pelo nome, por estar pregando o nome de Jesus. Então, eles voltaram felizes, não é? Eles voltaram felizes para a igreja, né, para a comunidade dos irmãos. E você pode pensar, caramba, isso é muita loucura, não é? Porém, esta é a ordem de Jesus, não é? Quando os perseguirem ou os escandalizarem por causa do meu nome, exulteis, porque assim fizeram também com os profetas, não é? Antes de vós. Então, isso é uma ordem de Jesus, não é? E às vezes, não é, a gente, não é? Nós mesmos, não é? Nós não nos lembramos, né, dessa ordem de Jesus, não é? Então, quando você lê assim, Atos, isso que os apóstolos, esse sentimento dos apóstolos, essa alegria por serem perseguidos, não é? É uma coisa assim que assusta, né? Porque Paulo vai dizer lá na frente, né, que o evangelho soa como loucura, não é? Para os sábios, não é? O evangelho parece loucura mesmo, não é? Porque realmente, não é? Imagina você sofrer, você ser perseguido e você se alegrar disso, não é? O evangelho ele vem trazer uma ruptura, né, com a lógica do mundo. O evangelho não é do mundo, mas ele é dos céus, não é? Ele é celestial, não é? Se o evangelho fosse do mundo, não é? Ele não ia desagradar as pessoas, não é? Então o evangelho ele não é do mundo, mas ele é de Deus, ele é do reino de Deus, não é? Por isso é que o evangelho a gente vai ter muita coisa que vai contra a lógica do mundo. Por exemplo, os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos. Você ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, não é? Fazer o bem sem esperar em troca, não é? É melhor, está escrito lá em Atos também, né? É melhor dar do que receber, né? Então, assim, todas essas coisas, assim, a gente olha, soa como loucura mesmo, não é? Parece loucura, não é? Mas esse é o Evangelho. Essa é a doutrina divina, não é? Essa é a doutrina cristã, não é? Loucura para os ouvidos dos sábios, não é? E nós vivemos essa loucura. É essa loucura que nós vivemos, nós pregamos, nós testificamos a todos, não é? Então, assim, nós devemos também, não é, pessoal? Nós devemos também buscar ter essa ousadia no nosso dia a dia, entendeu? Buscar viver essa loucura que é o Evangelho, não é? Porque hoje em dia, se a gente for parar para ver, nós estamos em tempos muito confortáveis, né? Tempos muito confortáveis, né? Nós não somos perseguidos pela nossa fé, pelo menos assim, não no Brasil, né? Nós não somos perseguidos diretamente, assim, em outros lugares do mundo. Os cristãos são muito perseguidos, né? Isso aí não tem como negar, tem muitos lugares do mundo aí que os cristãos sofrem muita perseguição.
Mas no Brasil não. Você pode sofrer ali uma perseguição ali de algum parente, não é? De algum conhecido, um amigo, né? Um colega de trabalho, não sei. Alguma pessoa pode te perseguir, né? Mas, no entanto, você não vai sofrer aquela perseguição de ser morto ou de ser preso ou coisa assim, não é? No entanto, né, isso não significa que não há desafios, né, para nós cristãos. Na verdade, eu acho que o maior desafio para o cristão é ele mesmo, não é? Porque às vezes, né, a gente tem muita vergonha ainda, não é, de falar de Deus, de pregar o evangelho, principalmente de pregar o evangelho, né, pessoal? Se você tem vergonha de falar de Deus, de falar de Jesus para as pessoas, quem dirá de viver, não é, o evangelho, não é? Então, assim, a gente precisa perder esse medo, não é? A gente precisa perder essa coisa, não é? Porque se você tem vergonha de Jesus, Jesus vai ter vergonha de você, né? Tá escrito lá, não é? Se você me negar perante os homens, eu negarei você perante meu Pai, né? E em Mateus está escrito, né? Se você se envergonha de mim, eu me envergonharei de você diante do Pai. Então, nós não podemos ter vergonha de Jesus. Nós temos que ter ousadia, né? Nós temos que falar mesmo do amor de Deus para as pessoas, né? Nós temos que testificar esse amor de Deus, não é? Se você vive nesse amor, se você vive na misericórdia divina, na graça divina, não é? Você tem que testificar disso para os outros, né? Você tem que também fazer com que os outros também se busquem, não é? Também essa salvação, não é, pessoal? E a gente tem que começar primeiro pelos amigos, pela família, pelas pessoas próximas, não é, pessoal? E aí depois, não é? Quando você tiver propriedade, quando você já tiver propriedade, né, muito conhecimento, não é? Já tiver grande na ciência, né, na sabedoria, não é? Você pode espalhar para outras pessoas. Recentemente, não é? Eu tive uma experiência muito interessante, não é? Que eu queria relatar para vocês, não é? Eu acho que eu vou até colocar o celular aqui. Basicamente, não é? Eu estava num bosque, né? Que eu gosto de ir lá de vez em quando para orar, para olhar o pôr do sol e ler a Bíblia, né? Eu estava lendo o Evangelho de João, terminando de ler o Evangelho de João. Eu estava ali 2 capítulos, aí eu terminei de ler, né? Debaixo de uma árvore. Eu ia embora, né? Peguei a bicicleta, ia embora. Aí o Espírito, não é? Ele me impeliu, não é? Ele me fez ali, me disse assim, ó, tinha um pessoal treinando, né, nos equipamentos que tinha lá na praça. Aí o Espírito me impeliu, olha, vai lá naquele pessoal ali. Aí eu fui lá, né? Eu nem ia treinar naquele dia, né? Eu já tinha treinado no dia anterior. Mas eu fingi que eu ia treinar hoje, né? Cheguei lá, falei com o pessoal, perguntei se eles estavam usando ali a barra, não é? Eu fui lá fazer minha barra. Aí beleza, né? Fiquei lá, conversei um pouco com o pessoal e tudo, né? Aí eu citei que eu estava lendo a Bíblia, né? Que eu estava passando por aqui, não é? E tudo. E aí tinha um indivíduo lá, né? Um carinha assim, um carinha bem simples, não é? Tava ali visivelmente embriagado, não é? Não estava muito bêbado não, mas ele estava embriagado, né? Tatuado, não é? Ali com a roupa bem simples, não é? Tinha um jeitão assim bem simples, bem rústico mesmo, não é? Assim, o indivíduo ali você não dá muita coisa pra ele não, tá fazendo as piadas ali com o pessoal e tudo. Beleza, aquele homem lá me chamou pro canto pra eu sentar com ele assim. Aí eu sentei com ele, não é? Me sentei ali com um homem, não é? E ele foi me contar algumas coisas, né? Primeiro ele já começou me citando um versículo de Eclesiastes, não é? Ele falou ali, Eclesiastes capítulo 4, versículo 13, não é? Porque é melhor um jovem sábio e pobre do que um rei velho e insensato que não se aceita de molestar. Ele falou literalmente essas palavras para mim, e quando ele falou isso eu já percebi que realmente aquele homem ali era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era alguém cheio de conhecimento e sabedoria, então eu já comecei a ouvi-lo atentamente. Né? A gente ficou ali conversando por várias horas, né?
Fiquei conversando com ele por umas 3 horas, basicamente, eu nem vi o tempo passar. Ele foi me contar um testemunho da vida dele, né? Uma história realmente assim, nossa, é uma história realmente absurda, pessoal. O homem simplesmente foi rejeitado pela família, se prostituiu, foi homossexual, entende? Já praticou até feitiçaria. Praticou feitiçaria, então assim, é uma história realmente assim absurda, cara. Já foi de torcida organizada. Inclusive, ele já até praticou homicídio, né? Já matou uma pessoa em legítima defesa, né? Foi em legítima defesa, mas ele matou uma pessoa também. Então ele me contou aquela história ali, não é? Eu fiquei impressionado, não é? Porque assim, caramba, esse homem tem muita vivência. E ele tem assim, uns 30 anos, né? E eu fiquei ouvindo aquele homem. E ele misturava as histórias dele com ensinamentos bíblicos, não é? Ele tinha um domínio, né? Um conhecimento da palavra de Deus absurdo. Coisa assim que, cara, mais do que muito pastor por aí. Ele sabia os versículos decorado, entende? Decorado o número do versículo, o capítulo, tudo. Desde Salmos, Lamentações, Provérbios, as cartas, o Evangelho, tudo ele sabia decorado, entendeu? Então, assim, um indivíduo que você não dá nada por ele, sabe? E tinha, assim, um conhecimento absurdo, não é? Ele me ensinou muita coisa, tanta coisa que ele disse que eu acho que eu nem conseguiria falar aqui pra vocês. Eu acho que o vídeo ia ficar com 1 hora, se fosse falar pra vocês. Mas assim, esse homem, extremamente sábio, o Espírito Santo me impeliu até ele, para que eu pudesse aprender com ele, para que eu pudesse ouvir, né, a história de vida daquele homem, né? Ouvir os seus pecados, né? E aprender um pouco com ele, né? Eu também depois eu fiz uma oração por ele, não é? O homem, né, chorou pra caramba, não é? Ele realmente sentiu ali o Espírito Santo nele. Então, assim, foi muito bonito, foi uma experiência muito boa. Eu me senti muito feliz depois que eu saí de lá, muito eufórico, não é? Porque eu nunca tinha orado por ninguém e nem mesmo tinha ido assim, tinha tentado chegar em alguém para poder pregar o evangelho. Então, foi a primeira vez que eu fiz isso e foi muito incrível, não é? Porque foi o Espírito Santo que me levou até aquele homem, sabe? E a gente vai ver lá em Atos também vários momentos em que o Espírito Santo vai guiar os apóstolos. Por exemplo, quando Pedro, né? Pedro? Não é Felipe. Quando o Felipe tá andando, né? Aí ele tava passando, andando, e aí o Espírito Santo falou para ele que tinha um homem, né? Dentro de uma carruagem lá. Tava lendo o profeta Isaías. Aí o Espírito Santo impeliu ele até ir lá até aquele homem, né? Que tava lendo Isaías. Então o Felipe foi lá e explicou para ele, né? O que ele tava lendo. E batizou aquele homem depois, né? O homem se converteu. Batizou ele no nome de Jesus Cristo. E olha só, né? Foi o Espírito Santo que guiou Felipe, né? Até aquele homem. Então, assim, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo e ele sempre está aí conosco, não é? E ele sempre está falando com a gente, não é? Só que às vezes a gente não ouve, não é? A gente não dá ouvidos para o Espírito Santo. Ou talvez o Espírito Santo não esteja agindo em você. Porque a gente tem que ter uma vida ativa, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, para o Espírito Santo não se entristecer dentro de nós, não é? Nós devemos buscar ali a santidade, não é? Buscar ali ser retos perante Deus, para que o Espírito Santo não se entristeça em nós, não é? Então, assim, o Espírito Santo me levou àquele homem, foi uma experiência incrível, foi uma experiência única, que me deu muita coragem, não é? Para continuar nesse caminho, não é? Buscar estudar cada vez mais a Bíblia, não é? E principalmente buscar pregar, falar de Deus, falar do Evangelho, falar da Bíblia para as outras pessoas, né? Porque eu já fazia isso, só que era muito sutilmente, né? Eu citava um versículo ali, um versículo aqui, mas de forma muito indireta.
Mas agora eu acho que eu vou fazer isso mais diretamente, entendeu? Porque Deus é comigo, né? O Espírito Santo está comigo, Ele vai colocar as palavras na minha boca, não é? E Ele vai me guiar pelo que eu devo fazer, com quem eu devo falar, como eu devo falar. A gente não tem que ter medo, né, pessoal? O problema da gente, né, dos cristãos, é que os cristãos têm medo, não é? Eles têm muito medo, eles se deixam dominar pelo medo. E a gente não pode deixar que o medo domine, não é? Qual é uma frase que é muito comum da gente ler na Bíblia, né? Não temas, não é? Quantas vezes você não leu não temas na Bíblia? Muitas, né? Tenho certeza. Muitas vezes. Porque a gente não precisa ter medo, não é? Deus é por nós, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Já dizia Paulo em Coríntios. Então, Deus é por nós. Então, que nós possamos ser cristãos como os cristãos da igreja primitiva, não é? Cristãos ousados, não é? Cristãos fervorosos, corajosos, não é? Que não tem medo de enfrentar o mundo, não é? Os julgamentos, não é? Tudo para poder espalhar a palavra de Deus, não é? Porque essa é a nossa obrigação aqui na terra, né? Não é um pedido, mas é uma ordem, né? E de pregar o evangelho para toda criatura, não é? Então nós temos que testificar de Jesus, não é? De Deus para todas as pessoas, não é? A gente tem que espalhar essa mensagem, tem que espalhar a boa nova, não é? Isso é uma forma de amar o próximo, não é? Você amar o próximo não é só você dar comida, dar o de vestir, de beber, de comer, mas é também você trazer uma palavra para a pessoa, não é? Você trazer a salvação para a pessoa, não é? Você trazer a boa nova, não é? Trazer a pessoa para Cristo, não é? Para os caminhos de Deus, não é? Trazer a pessoa para Deus, para que ela endireite seus caminhos, não é? E busque ali uma vida plena, uma vida melhor. Então isso também é amar o próximo, não é, pessoal? É buscar a salvação da pessoa, não é? É buscar ganhar almas para Cristo, né? Então, assim, eu tinha muito medo, né, disso. Muito medo, muita vergonha, não é? Mas, enfim, está escrito em Apocalipse, né? Os tímidos, né, não vão entrar no reino dos céus, né? Os tímidos. Tímido não é no sentido de timidez, de fobia social, né? De medo ali de socializar, não. Mas é timidez no sentido de covardia, né? De ser covarde, né? De se acovardar, de ficar ali sempre com medo, né? De falar de Jesus, não é? Negar Jesus, né? Se envergonhar de Jesus. Então, que nós não sejamos assim, pessoal, mas que nós possamos abertamente e ousadamente a gente possa espalhar o evangelho para as pessoas, né? Sermos cristãos ousados, corajosos, fervorosos, né? Sempre exortando e admoestando os nossos irmãos. Porque essa é a nossa missão aqui na Terra, né? Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, você tem que passar para os outros. Isso é uma coisa, né, que aquele homem me falou também, que ele sabia muito sobre a Bíblia, né, mas ele não botava em prática, não é? Isso incomodava ele, porque ele sabia muito da Bíblia e ele não botava em prática. Isso também é algo que me incomodava, não é? Porque eu li a Bíblia muitas vezes, né? Não é querendo me glorificar, mas eu sei, eu conheço muito da doutrina bíblica, porém eu também não consigo botar em prática, não é? Então isso me incomodava. Então a gente tem que botar em prática, né? Nós não podemos somente ler passivamente, mas nós temos que buscar agir, né? Ensinar os outros, ensinar as pessoas e praticar, fazer valer a pena na nossa vida prática, entendeu? Porque sabedoria é ação, sabedoria é agir, não é? Conhecimento tá aí para ser usado, não é? Não é só para ficar na sua cabeça, não é? Mas é para ser usado, não é? Ser ensinado, não é? Então acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, pessoal, para que vocês não se acovardem, não se acabrunhem, mas que vocês busquem ousadamente, pessoal, falar de Deus, falar de Jesus, entendeu? Nós possamos ser aí como os cristãos, né, os primeiros cristãos foram, não é? Eram indivíduos ali extremamente corajosos, destemidos, não é? Que não tinham medo nem de ser preso, de ser açoitado, de ser perseguido, mas pregavam a palavra ousadamente, não é? Então que nós possamos também seguir o exemplo deles, né?
e, enfim, testificar ali das maravilhas de Deus para todos, não é? E é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um forte abraço para você. Fique com Deus. Tchau.